Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 4, do versículo 7 ao 12 somente. Primeira carta de João. João, capítulo 4, do versículo 7 ao 12 somente nesse momento. Acharam sim ou não? Não? Tudo ok? Diz assim o texto bíblico: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém? Como tema para a nossa meditação nesse texto, quero colocar como tema aqui: deixe ser amado por Deus. Deixe ser amado por Deus. Uma das coisas para a gente pensar é na diferença da palavra caridade para a palavra amor. Por exemplo, eu posso estar na rua, aí eu vejo uma pessoa que eu nem conheço, está passando uma necessidade, e eu vou lá, sou caridoso com aquela pessoa, faço uma caridade com ela, faço um bem para aquela pessoa. Mas eu posso estar em casa e no meu convívio e ter um outro tipo de relação, não tratar bem, não amar de fato meu filho, minha filha, meu cônjuge. A palavra caridade, ela vem da palavra grega caris, né, que é graça. O que é graça? Um favor imerecido. Não era algo que você merecia, que eu merecia. Isso é caridade. E a palavra amor vem da palavra ágape. Tem várias palavras gregas para amor, uma delas é Filadélfia, né? Philos, amor de irmão. Mas a palavra ágape é o amor de Deus. E a diferença é mais ou menos essa: a caridade tem a ver com o ato que nós fazemos, e o amor tem a ver com o motivo, com a razão, por que eu estou fazendo isso. Um exemplo que talvez nos ajude a pensar na diferença entre caridade e amor, 1 Coríntios 13 diz que você pode fazer toda a bondade do mundo, você pode oferecer todos os seus milhões. Foi a Miriam, né, que deu 1 milhão semana passada. Então vamos pegar 1 milhão da Miriam, em vez dela dar para o filho dela lá para resgatar, ela vai me dar. Olha que coisa. Deixou de resgatar o filho para me dar 1 milhão. Mas se ela fizer isso e não tiver um verdadeiro motivo, não serve para nada. Percebe então? Não podemos confundir o que é amor, esse motivo. Um outro aspecto que eu penso para a gente, antes de entrar no texto em si, é a questão da situação humana que nós vivemos. Me admira ler certos filósofos, certos pensadores atuais também, quem sabe a nossa sociedade moderna, que pensa que diz, né, que o ser humano em sua essência é bom. É impressionante. Eu vou citar apenas alguns exemplos atuais, né? Você tem uma pessoa já de idade, nós tivemos um evento aqui, né, como viver bem na melhor idade, uma pessoa de 64 anos, bem de vida, não tinha problema financeiro, com muito dinheiro para comprar armas, para colecionar, fazer jogos, e o entretenimento estava pouco, então resolve passar um fim de semana no hotel de luxo, mas estava pouco naquele hotel de luxo. Tem um pessoal ali numa festa, vamos fazer uma diversão aqui, montar algumas metralhadoras tudo automáticas, vamos ver quanto a gente consegue matar por minuto. E eu fico me perguntando, o que é que está dentro do coração humano? Que situação humana é essa? Ou então, um ser humano que trabalha há tanto tempo numa creche, já é um funcionário daquele local, e um dia resolve dar picolé para as crianças, e pegar gasolina, jogar no corpo das crianças,
e soltar fogo. Esse ser humano é bom, não é isso? Tudo bem, nós não podemos descartar questões psíquicas, doenças, mas também não podemos descartar a questão espiritual. Onde é? Onde é que está Deus no coração desse ser humano? Então, olhando para a nossa situação humana, a gente não precisa filosofar muito. Basta a gente ver um pouco do que acontece ao nosso redor. Eu vi uma pesquisa na internet mostrando que 70% do povo lá dos cariocas estão pensando em se mudar, né, de cidade, devido à criminalidade tão absurda naquele lugar. Uma cidade tão bonita, cartão postal do Brasil, mas a violência tem dominado. Então isso é um fator para a gente pensar também, antes de falar de deixar ser amado por Deus. Um outro aspecto é porque deixar. Deus não é todo poderoso? Ele não pode vir, fazer um milagre e pronto, e me atrair a Ele? Bem, usando figuras da nossa própria realidade, se não há um consenso na relação, não é isso? Aliás, houve situação, são tantas notícias que a gente fica abismado, né? Se não há um consenso numa relação de amor, mesmo que seja amor, mas se não há um consenso entre essas pessoas, isso não é amor, isso é abuso, é estupro, é qualquer outra coisa. Deus não é abusador, estuprador. Deus não vai fazer violência. Por isso eu preciso permitir, deixar. Um outro aspecto é que Deus não é ilegal. Ele não comete crime. O que acontece numa relação de uma pessoa adulta com uma pessoa abaixo dos 14 anos no Brasil? O que é isso na lei? Pedofilia, crime, correto? Aí as pessoas pensam assim, mas Deus não é poderoso? Ele não poderia mandar um toque especial e a gente ficar tudo apaixonado por Ele? Ele não poderia fazer esse crime, porque Ele nos fez livres, perfeitos, com escolhas, e nós um dia tomamos a decisão de dizer, nós não queremos andar contigo, como nós ouvimos semana passada. Nós nos aliamos ao maligno das nossas almas, ao inimigo das nossas almas. E agora a gente quer que Deus venha contra a lei e nos tome à força. Ele não pôde fazer isso. E o que Ele fez para poder nos atrair novamente? O seu amor. Aí entra o amor de Deus. Esse poder atrativo no coração humano para nos despertar novamente o interesse por Ele. Amém? Pensando nisso, em deixar ser amado, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa permitir-se ser amado, amar, permitir amar e ser amado. Gente, o texto que a gente leu começa dizendo, queridos, amemos. Agora eu te pergunto uma coisa, o texto está chamando a nós para amarmos. No entanto, quem somos nós? Pessoas que enfrentaram abusos, pessoas que enfrentaram separações, ausência dos pais, feridas, o próximo, aquele que era o mais amigo, que foi o traidor, que ofendeu, que machucou. Aí eu venho agora e digo essa mensagem de Deus, amemos. E o que se passa na cabeça dessa pessoa? Amar. Deus é Pai. Amar deve ser como aquela pessoa, aquele abuso que eu vi, onde a pessoa amava tanto que foi lá, pegou o outro à força e violentou. A nossa história humana é uma história ferida. Nós fomos explorados na nossa história. O ser humano que está aqui é um ser humano ferido, violentado, abusado, injustiçado. Nós fomos enganados pelos nossos próprios desejos. E aí a gente vem para o corpo de Cristo, para o amor de Deus, e Ele nos chama a amar, mas a nossa cabeça muitas vezes fica assim, desconfiada. Será mesmo? Será que eu posso me entregar verdadeiramente? Será que eu posso confiar verdadeiramente? A gente anda na rua,
Você está andando na rua, você vê duas pessoas vindo do outro lugar, você já pensa, é um ladrão, vai me roubar. Você está aqui, está vendo duas pessoas ali, olha para você, aí você pensa, deve estar falando mal de mim. Por que isso? Por causa do contexto que nós vivemos. Quantas síndromes de pânico de todos os tipos nós vemos no nosso dia a dia? Por que isso? Porque nós fomos violentados, sofremos de um mal social. Agora, quando eu leio esse texto, no meu coração eu paro, Senhor, como eu vou viver esse desafio de amar, ser amado, olhar para o outro, confiar nele, amar ele como meu irmão? Se nós aprendemos desde pequeno, olha, cuidado, não confia no outro, hein? Está te enganando. Se não há um relacionamento de confiança, quantos enganos nós já sofremos? Mas a comunidade bíblica é uma comunidade de amor, de amar. E aí o texto nos mostra algumas figuras. Como nós vamos conseguir isso, devido a todo esse nosso contexto? Nós amamos, porque o amor procede de Deus. Deus é a fonte, eu vou à fonte. Quando eu estou no Senhor, o amor que procede dEle começa a agir na minha vida, começa a tocar na minha vida, e vai me mostrar que nem todo relacionamento humano mesmo, de homem e mulher, de afetivo, não é um relacionamento de querer apenas me abusar. Sabia que no mundão eu não tinha confiança, eu nunca gostei de namorar ninguém firme, e aí a minha fama era de paquerador, de outros termos mais, né? De gente que não queria compromisso, mas na verdade era uma pessoa ferida que tinha medo de ser traído, porque assim é o mundo. E muitas vezes você olha a pessoa vivendo aí com todos, né? Não sou de ninguém, é de todo mundo. Você fala, esse cara não quer saber de nada. Muitas vezes não é. Muitas vezes a desconfiança é ferida. Não sabe, não encontrou alguém em quem possa confiar verdadeiramente. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Mas eu e você somos chamados, querido, a permitir ser amado. Permitir o amor de Deus nos tocar, nos tratar. Aí quando nós falamos de Deus Pai, e quantas pessoas não foram abusadas, violentadas, feridas, abandonadas pelos próprios pais, e a cabecinha fica como? Pai, Deus. Você percebe? A gente estava no satélite de manhã, olha para aquelas crianças, muitas delas não têm os pais dentro de casa, e os que têm muitas vezes estão violentando. Como é que a gente vai falar de amor, gente? Será que a gente vai confiar no outro para ter uma relação assim? Agora traga isso para Deus, como é que fica a nossa relação com Deus? Quem sabe é por isso que a gente tem aquela espiritualidade bem neutra, né? Vazia. Gente, Senhor, Todo-Poderoso, maravilhoso. Cantar, eu me rendo, né? E isso é difícil, porque a gente abriu o coração e a gente dizer, Senhor, meu coração está ferido, estou tão chateado com isso, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas eu não estou entendendo por que o Senhor me deixa nessa situação. Quando a gente começa a ter um relacionamento mais autêntico, abrindo o coração para Deus, deixando o amor dEle nos tocar, nos tratar. O amor procede de Deus, Ele é a fonte. Não somente o amor procede de Deus, Deus é amor, diz os versículos 7 e 8. Ele é a origem. Como eu estou no Senhor e não estou no amor? Ele é amor. Por Ele ser amor, tudo que Ele faz, Ele vai fazer no amor. Aí está o nosso engano. Muitas vezes a gente pensa que Deus é amor, então Ele não vai julgar, Ele é justo, e Ele faz justiça em amor. Ele é luz, e onde a luz chega, as trevas são expulsas. O erro, o pecado será exposto, porque Ele é luz, e não é que Ele está fazendo mal, Ele faz em amor, Ele é o que Ele é amor, mas Ele também é luz, e onde Ele chega, a treva vai ter que sair. Ele é um fogo consumidor, diz um outro texto bíblico, e Ele vem para queimar, para nos purificar. Ele quer retirar o pecado da humanidade para salvar a sua criatura.
E tudo isso acontece em amor. Tudo que ele faz, um pai e uma mãe, ou nós entre irmãos, muitas vezes nós podemos tratar uma questão com o outro, uma disciplina com o filho, na base da raiva, ser tomado pela raiva e agir na raiva. Não está errada a disciplina, mas não precisava ser na raiva. Não é verdade? Muitas vezes a gente perde a paciência, e aí eu passo a agir na raiva e não mais em amor. Mas Deus é amor. Tudo que Ele faz é em amor. E aí o texto bíblico nos diz assim: aquele que ama, conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Para que melhor sinal do que esse, do que o amar? Quer conhecer um cristão? Olha o amor. Quem ama, conhece a Deus. O que eu faço está sendo transmitido, está sendo motivado pelo amor. Eu posso até fazer caridades, como nós falamos na introdução. Caridades para o mundo inteiro. Mas é por amor ou eu estou querendo conseguir alguma coisa nisso? O sinal de uma conversão é o amor. Lindo, né? Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Só que isso é falado, gente. O texto nos chama a amar, mas chama quem? Chama pessoas que vivem numa desconfiança. E não é culpa sua, minha. Pessoas inseguras por tantas coisas que já viveram. E esse é o chamado do grande amor de Deus para nós. Confie, permita-se ser amado. Permita sentir Deus do teu lado. Eu não sei o problema, a situação, a dúvida, mas eu tenho que permitir, confiar numa relação com Deus íntima, profunda. Em qualquer área da nossa vida. Deixar o amor de Deus nos tocar, deixar o amor de Deus nos restaurar. Por isso é ser amado. Não ser amado por algo que eu recebi, quando as coisas acontecem, mas ser amado porque eu percebo Deus comigo, eu sinto Deus comigo. Tenha coragem de expor a tua vida diante do Senhor. Ele é luz. Ele é luz. As feridas, os males que já sofremos, os medos, a insegurança, para termos um relacionamento autêntico com o Criador, um relacionamento de amor, deixando Ele nos abraçar. Nós não precisamos ter medo. Amém, queridos? É como aquela história de um casal, que a mulher acordava à noite, dormindo, e acordava à noite, dizendo: você vai me trair, você vai me trair. Isso foi tão forte que um dia aquele casal resolveu procurar uma ajuda profissional. Mas o que acontecia? Aquela insegurança no coração tinha um histórico. Sabe o que eu sinto, gente, de coração? E eu estou me esforçando para falar mais calmo, porque eu sou meio desesperado, né? Que muitas vezes a gente não aprendeu ainda a confiar nesse relacionamento com o Pai. Não é fácil, confiança não é fácil. Muitas vezes a gente vai ver isso, né? Uma mesa de cirurgia. Eu nem conto para vocês, eu tenho gravado, a Márcia não permitiu eu contar, todas as promessas que ela fez ali: pastor, vou ser assim, eu vou andar tanto, vou fazer isso. Gente, foi uma coisa maravilhosa. Eu entreguei só para o Luiz. Falei: Luizão, a Márcia fez promessas maravilhosas, que com a mesa de cirurgia não faz, né? Mas por que isso? Que a gente tem medo, gente. Quem que não tem? Tem um relacionamento sério, confiança, e a gente se expõe nessa vida, sofre, e muitas vezes a gente está oferecendo feridas. Por quê? Porque é o que está aqui, a gente não está permitindo Deus amar. Amém? Em segundo lugar,
Eu diria que a gente precisa dar uma chance para Deus. Os versículos 9 e 10 nos mostram mais alguns aspectos. E aí sim, ele volta novamente ao que Deus fez, a ação de Deus. Em primeiro lugar, ele nos chama a amar, permitir o amor. Independente qual foi a nossa história, acredite numa sociedade diferente agora. Acredite num plano diferente agora, que é o plano do amor. E aí agora ele volta novamente, o texto de João volta novamente ao que Deus fez por nós, como já vimos semana passada. E aí ele volta novamente aqui, ele diz, dá uma chance, por quê? Porque Deus manifestou o amor dele, isso é um fato histórico. De que forma que ele manifestou o seu Filho? Enviando o seu Filho. Que manifestou o seu amor, enviando o seu Filho. Foi falado aqui no louvor, que muitas vezes a gente fala, né, ele enviou o seu Filho, ele morreu por nós, e realmente fica muito banal, a gente não entende a profundidade disso. Porque, em primeiro lugar, nós não meditamos sobre o pecado humano. Para entender a profundidade do que Deus fez, eu tenho que entender a profundidade de onde eu estava. E aqui ele diz que ele manifestou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho. É mais ou menos assim, a gente deu oferta, eu vou dar minha oferta, eu olho aqui, eu tenho tanto, eu vou dar um pouquinho do que eu tenho. Não é isso? Uma ajuda que eu dou ao outro, é um pouco do que eu tenho. Essa não é a manifestação do amor de Deus. A manifestação do amor de Deus é pegar a sua singularidade, o seu tudo. Ele diz, tudo que eu tenho é o Filho. E eu vou colocar tudo nesse jogo. Deus não deu uma parte dele. Deus não deu uma parte do que ele tinha por nós, como se assim, é uma sobra. Ele deu tudo. E colocou à nossa disposição. Essa é a manifestação do amor de Deus. Estávamos perdidos, separados dele por nossa própria decisão, condenados, sentenciados pela lei humana, pela lei divina. Mas Deus vem, manifesta o seu amor, entrega seu tudo para poder nos restaurar. Dá uma chance para conhecer mais do amor de Deus. Você dedica tanto tempo para cursos, para universidades, para dinheiro, para tantas coisas. Dá uma chance para Deus. Abra o coração, permita ser amado. Dá uma chance para ver a versão do outro lado. Uma sociedade ferida, com medo, o povo tem medo. Na hora que fala de igreja, eu tinha medo até de passar perto, só passava jogando pedra, né? Via a igreja e falava assim, deve ser coisa... E a gente foge. E aí você diz, essa pessoa não gosta de igreja, não gosta de cristão, não gosta de Deus. Não é, são feridas que estão nela. Ela se armou, é uma autodefesa. Porque ela está ferida com tudo aquilo. E ela precisa desarmar. Dar uma chance para Deus conversar com ela. Dar uma chance e entender qual é o plano divino. As pessoas estão cada vez mais armadas, gente, porque estão tão feridas, e a gente vai tentar falar de Deus, e elas já se armam todas, e você pensa que ela não quer saber nada de Deus. Não é. A gente precisa ir com calma, com essas pessoas que foram violentadas pela vida, pela religiosidade até, e mostrar para elas o amor de Deus verdadeiramente. Elas precisam dar uma chance para conhecer mais um pouquinho do que Deus fez por ela. O tempo está passando, o seu tempo está passando. Muitas vezes nós ficamos dia após dia, e passa tempo, e a gente vai chegar lá na frente, a gente vai poder olhar para trás e vai dizer assim, eu aproveitei o meu tempo com Deus, eu aproveitei a minha vida com Deus, eu aproveitei essa oportunidade que Deus me deu aqui na terra. Esse é o momento. Abra teu coração, teus olhos, pense mais, reflita mais sobre a tua vida, sobre a vida de Deus por você, e veja o que você está fazendo hoje. Você está dando uma chance para Deus te usar, para Deus trabalhar na tua vida, para Deus guiar a tua vida.
Eu sei que muitas vezes a gente dá vontade de sumir, a gente está cansado com tantas coisas, mas esse é o mundo que nós vivemos. Se eu dou ouvido a essa sociedade do jeito que está, por que eu não dou ouvidos à voz de Deus também? Ouça um pouquinho do Senhor. Não fica lá com o coração duro dizendo, não tem jeito, é assim mesmo. Quem te falou que não tem jeito? Por que você não conversa um pouco com Deus? Por que você não dá uma chance para Ele te mostrar diferente? Te mostrar a versão dEle? Às vezes eu fico percebendo que a gente estuda, né? Eu fiz o curso lá na IBM, aí você sai. Muitas vezes eu percebo que não penetrou na alma a mensagem espiritual, porque a palavra de Deus é uma mensagem espiritual. Eu posso ter a letra, a informação, mas eu não compreendi a mensagem espiritual divina, que é o Espírito que mexe, que vai agir em nós. E aí muitas vezes a gente está cheio de informações, né? Eu cito um texto, eu digo isso, digo aquilo, mas como que eu vou ver que isso não tem sido impactado em mim? Pela minha vida, pelas minhas ações. Dá uma chance para Deus. Se vocês estão aqui, se nós estamos aqui, eu creio que a gente está dando uma chance para Deus. Ele merece muito mais que uma chance, mas basta uma chance, e eu tenho certeza que Ele vai agir na tua vida. Ele manifestou o seu amor, enviou o seu Filho, para quê? Para vivermos por Ele. A canção nova que foi ensinada aqui hoje. Esse texto que nós lemos, não diz nem que Ele morreu, como nós lemos na semana passada, mas Ele diz que Ele enviou o seu Filho para quê? Para vivermos por meio dEle, exatamente porque nós estávamos mortos. O meio de vida é através dEle, Ele veio para que nós possamos viver por meio dEle. A gente precisa entender isso. Parar com aquela espiritualidade moralista, que a gente, não, eu estou certo, eu faço tudo certinho, o outro não faz. Sabe por quê? Que quando Deus olha para a gente, Ele não está olhando e diz assim, olha, mas como o Eladio, é um anjinho, olha rapaz, todo bonitinho, até a barba feitinha. O Léo, essa barba toda, não sei como é que a esposa dele aguenta, mas o Juninho, rapaz, olha, tudo certo, tudo bonito. Deus não olha. Sabe o que é que Ele vê em nós? Lembra daquela passagem no Antigo Testamento, quando vinha a libertação no Egito? Quais foram as famílias libertas ali? O que eles tinham? O sangue nos umbrais da porta. O diferencial na nossa vida é se tem a marca do sangue divino. É claro que eu tenho que me esforçar para viver uma vida mais correta, viver o amor do Senhor. Mas, gente, a gente tem que se lembrar que o que nós não somos somente pelo nosso esforço, nós somos por causa da graça de Deus, por causa do amor dEle. Senão a gente cai no orgulho, e depois do orgulho vem a queda. A gente se acha bom, eu faço tanto para Deus, olha o tanto de serviço que eu faço para Deus, você não faz nada. Ele manifestou o seu amor, enviou o seu Filho para vivermos por meio dEle. Ele cancelou aquela nossa culpa, isso foi a ação de Deus, e aí diz o texto que Ele nos amou primeiro, Ele fez. O nosso amor é uma resposta a esse amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Deus está apaixonado pela sua criação, e Ele continua insistindo isso. Eu acho que muitas vezes a nossa mensagem do Evangelho não tem sido a mensagem do amor de Deus. Tem sido uma mensagem mais moralista, religiosa, de costumes, de placas de igreja, e a gente não se volta ao amor de Deus por nós. Ele te amou primeiro. Você pode rejeitar o tanto que você quiser, você pode dizer não corresponder ao amor dEle, mas Ele te amou, não tem como você negar isso. Ele te ama. Ele continua se preocupando com você. Ele continua insistindo com a sua vida. É aquele Pai que está esperando, que está agindo em nosso favor. Ele sabe o quanto nós fomos feridos, o quanto nós fomos enganados. Ele sabe o quanto que a gente está afastado dEle. Mas Ele nos amou primeiro. E aí Ele enviou o seu Filho para quê? Para
propiciação dos nossos pecados. Essa palavra propiciação é uma palavra estranha, mas o sentido dela é aquele sentido também do Antigo Testamento, onde o sangue é derramado e a ira, a condenação que viria sobre nós foi retirada. Nos tornamos favoráveis diante de Deus novamente. Nós podemos estar diante dele. Por isso que diz, né, em Romanos 8, nenhuma condenação há para os bonitinhos aqui da Batista Filadélfia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele enviou o Filho, assumiu o nosso pecado, cancelou a dívida, cancelou a culpa, e não somente isso, ele cancelou o nosso afastamento de Deus, a justiça divina, a condenação que deveria vir sobre nós. Ele agora nos torna favoráveis diante do Pai. A gente pode se relacionar, pode se abrir para Deus. Então dá uma chance para Deus ser Pai. Ser Pai. Te ensinar a ser filho novamente. Te ajudar nas fraquezas, nos medos, nos pecados. A gente não precisa ser como aquela criança do mundo, que a gente aprontava, quando chegava mamãe e papai, o que a gente fazia? Arrumava toda a casa, escondia, porque a gente não podia contar, porque senão a gente ia apanhar. E a nossa relação muitas vezes é assim com o nosso Deus. A gente está escondendo coisas, vai escondendo. Você não precisa esconder nada do teu Deus. Dá uma chance para Deus. Permita-se amar, ser amado. Dá uma chance para Ele penetrar em áreas da tua vida que são impenetráveis, que você não quer falar, que você não quer que mexa. Ok? Continuando o texto bíblico, aí ele aperta um pouquinho para nós, de forma mais visível. Se em primeiro lugar ele nos chama a amar, a permitir ser amado por Deus, a amar, ele nos chama a dar uma chance, a perceber o que Deus fez por nós. Ele chega agora e diz assim: então tudo bem, vamos provar isso. Prove-se nos relacionamentos. E agora ele não fala apenas de amar, ele não fala apenas o que Deus fez por nós, agora ele diz: amem uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Às vezes a gente diz assim, é tão difícil a gente enxergar a realidade do amor de Deus. O texto de João é muito claro. E ser ouvido o apóstolo João falando isso, gente, é tão impactante, porque quem era o apóstolo João lá nos evangelhos? João era conhecido como filho do trovão. Tem nordestino aqui, ou gaúcho. Seu gaúcho, ele era aquele gaúcho faca na bota. Bate, mexe com ele que você vai ver. Ele era aquele nordestino lampião, meu amigo. João estava lá andando com Jesus, Jesus estava dando autoridade para eles. Aí chega uma turminha, aí logo ele já dá a ideia, né? Vamos meter fogo nesse povo, Jesus. Derrama poder, queima todo mundo. Xalalai, aleluia, queima tudo. Esse era o João. Agora vai dizer que eu e você muitas vezes não somos assim. A gente já age assim, querendo pegar o outro. Se a gente achar uma brecha, aí pronto, agora ele vai afundar, que agora eu derrubo ele, né? Agora ele vai pagar. Esse era o João, esse somos nós. E aí ele chega e diz assim: filhinhos, amemos uns aos outros. Mudou. O apóstolo que mais falou de amor foi o apóstolo João. E é bonito ver essa transformação na vida desse homem de Deus. Devemos amar uns aos outros. Esse é o nosso sinal, gente. Essa vida em comunidade, o relacionamento vai mostrar isso. Quantas vezes a gente tem um probleminha aqui e foge,
tem outro ali, foge de lá. Tem um problema com uma pessoa, se afasta. Vai chegar uma hora que você vai ficar sozinho. Se todo mundo for para o céu, eu quero ver o que vai acontecer lá. Né? Porque se eu estou de mal daquele, não converso com aquele, não gosto daquele, não gosto do outro, eu quero ver no céu. Tem gente que não se relaciona de jeito nenhum. Quanto mais ele puder chegar, depois um pouco e sair antes para não conversar com ninguém, e você vai fazer o que no céu? Leo, mas é difícil, eu não suporto aquela pessoa. Pois é, querido, esse é o nosso auto-sacrifício. Devemos amar uns aos outros. Como diz o filósofo Júnior, vocês conhecem o filósofo Júnior? No culto todo mundo é top. Essa eu peguei, hein? Mas na célula a gente só vê porque todo mundo tem problema, todo mundo é igual. No culto todo mundo é santo, oh, aleluia. Aí chega na célula, ai meu Deus, está acontecendo um problema, meu chefe, não sei o que. É a verdade. Na célula a gente vê na hora que a gente não está bem com o outro, na hora que a gente fica chateado porque o outro só chega atrasado, né? Dia que não vai, nem avisa, te deixou na mão, e etc, etc. Mas isso é relacionamento, realidade, vida, igreja, comunidade, família. Se você trocasse de filho todas as vezes que o teu filho te desobedeceu ou fez algo que você não gostava, você já devia estar nos 300 filhos diferentes. Mas por quê? A paixão que esse sangue aqui move é mais forte do que qualquer outra coisa. O amor de Deus aqui agora é chamado, gente, para ser provado na nossa convivência. Você pode não gostar, não concordar, a gente vai ter que aprender. Isso aqui não é uma opção. Isso é de fato o amor de Deus. Se tiver alguém que você não consegue olhar na cara, você me desculpe, mas você vai ter que rever isso hoje. Não tem como. Tem que se envolver, andar junto como família. Você imagina você na sua casa, você vive lá com seus pais, sua família, e aí você vivesse sempre trancado no seu quarto. A hora que as pessoas saem, você sai, e você vive na mesma casa, mas sempre isolado. Você acharia normal isso? Mas tem uns cristãos no meio da comunidade que vivem assim. Eles estão isolados. Porque quem sabe está com medo do relacionamento. Não se permitiu amar, ser amado. Por quê? Porque teve muitos traumas lá fora. Mas não se esqueça que nós somos chamados agora para uma família espiritual. Vamos aprender. É difícil mesmo. Mas a gente precisa aprender a ser essa comunidade. O nosso trato do outro, como eu estou tratando o outro, está revelando como o amor de Deus está no nosso coração, querido. Você pode imaginar, eu estava orando de manhã, e eu comecei a pensar, eu posso falar algo, está ofendendo, está mexendo com o membro do corpo de Cristo. Você pode pensar nisso? Olha com quem que eu estou mexendo. Aí você sai nos corredores, e é normal, né? A língua humana é uma coisa fantástica, né? Às vezes a igreja na história proibiu tanta coisa, proibiu calça, cabelo, não sei das quantas, mas a língua ela nunca cortou, né? Os crentes têm uma língua que eu vou falar. Está no corredor, você viu fulano? Só que você está falando, sabe de quem? Do membro do santo corpo de Cristo. Você pode não gostar dele, mas Deus deu a vida por ele. Aí você vai resolver com ele, meu filho. É aquele negócio, as crianças estão lá fora brincando, e criança briga mesmo, né? Começa a brincar, tudo começa com brincadeira. Quando vê, já estão se batendo lá, depois volta de novo, né? E aí estão brigando, aí o cara vai querer bater no filho. Você pode ter o pai aqui fora, que o pai chega, se for pai e mãe de verdade, né? Porque tem uns aí que... Aí chega lá, vai defender o filho. Quem é você para querer bater no meu filho? Com Deus é assim também. Não mexe com essa criatura do teu lado aí não, que você vai ter que dar conta com o Senhor. O nosso trato do outro.
Isso é o nosso auto-sacrifício. O texto diz assim: olha, Deus nos amou assim, e é dessa forma que eu tenho que amar o outro. Jesus não se sacrificou por você? Sim ou não? Sabe o que você tem que fazer agora? Qual é o seu sacrifício? A oferta, eu estou dando minha oferta. Isso não é sacrifício não, isso é gratidão, contribuição. Eu estou evangelizando. Isso não é sacrifício, isso é prazer, privilégio de servir a Deus. Sabe qual é o sacrifício? Amar o outro. E às vezes nós fazemos a caridade com aquele de fora. Aí eu estou lá, faço aquele bem, olha, fui lá, quem sabe chamei a televisão, filmou o meu dia de ação social, que coisa linda que nós fizemos. Aí eu estou dentro de casa, você não presta, você é isso, aquilo, e os palavrão voltam daquele jeito. Eu estou na igreja, tem um monte de gente que eu não converso, que eu não olho na cara, eu não quero nem ir na célula, porque eu não quero ver, não quero relacionamento. Mas isso é amor. Auto-sacrifício. Assim como Cristo se sacrificou por mim e por você, eu devo me sacrificar pelo outro. Aprender a me relacionar. E aí o texto diz: se amamos, Deus permanece em nós. Isso é fantástico. Quer saber se Deus está contigo? Olha o nível do amor. Como está o amor no teu coração? Se amamos, o amor de Deus é aperfeiçoado. Isso é fantástico, gente. Quando você vem a Cristo, se entrega a Cristo, Ele te enche do amor dEle, porque Deus é amor. Se Deus está em mim, o amor dEle está em mim. Mas não basta o amor dEle estar em mim, esse amor vai ser aperfeiçoado. Então, sabe aquele irmãozinho, às vezes abençoado, entre aspas, que fica te cutucando, pisando no teu calo? Às vezes é um instrumento, Deus está usando para tratar, para te aperfeiçoar no amor. Que tal? Não é assim? Você pede paciência e Deus te dá. Para o amor dele ser aperfeiçoado. A relação nossa com Deus, e aí o versículo 20, eu não li no início de propósito, o versículo 20 ele aperta ainda mais. Ele diz: porque se eu falo que amo a Deus que não vejo, e não amo meu irmão que vejo, eu sou um grande espiritual, sou um grande mentiroso. Isso não é espiritualidade, é mentira. Os relacionamentos são prova viva do amor de Deus na nossa vida. Aprender a lidar com o outro. Temos diferença, temos erro. Quando eu erro, o que eu tenho que fazer? Vou me consertar. Pedir perdão. Quem aqui não erra? Se tiver alguém, né? Tem uns anjinhos assim, tem uns caras que são melhor que Deus, né? Então, tem um pessoal que é fera. Deixe ser amado por Deus. Permita um plano diferente na tua vida, o plano do amor. Desarme essas armaduras que a gente trouxe da velha vida, porque a gente não podia confiar em ninguém. Calma, se desarme. Dá uma chance para conhecer mais de Deus. Doe um pouquinho mais do teu tempo ao Senhor. E prove isso nos seus relacionamentos, no seu jeito de lidar com o outro. Esse é teu auto-sacrifício. Amém, gente? É bonito eu falar: Senhor, eu te amo, eu te louvo, e nós devemos fazer isso, não está errado. Mas a palavra de Deus nos chama a dizer isso também, um ao outro. Às vezes a gente está cantando, né? Até na célula, quando a gente olha, a gente gosta de olhar para Deus. Tem uns que nem para Deus não olham, não gosta de fechar o olho, né? Mas, e olhar para o outro? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, ter coragem de olhar na cara do outro, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. A palavra diz: abençoe, não amaldiçoe. Que o amor de Deus, através dos relacionamentos, da nossa convivência,
possa se tornar tão visíveis que as pessoas dizem: é isso que eu quero. Quem sabe essa é a grande evangelização. E Jesus disse isso num outro texto. A nossa unidade iria mostrar para as pessoas a presença de Deus no nosso meio. Quantas igrejas se abrem porque dividiram, porque não conseguiram se relacionar, e vão assim, a gente briga de cá, briga de lá, e vai se dividindo. Quero mais paz, quero mais amor. Mais amor, por favor. Amemos uns aos outros. O outro fez mal, ele pode errar. Você não precisa se levantar para uma guerra. Ele está errando, ora por ele, que Deus tenha misericórdia dele, que coitado dele em mexer contigo, que é ungido de Deus. Não é verdade, gente? Tudo bem?